como, Jacó, que a sua participação sempre está vivendo ali a realidade da Praça Paz de Deus, tem comércio ali também, mas você acredita que o cidadão comum ele pode começar a fazer essa queixa, procurar a polícia, né? Embora a gente conviva já com isso há muito tempo? Boa tarde, Léo. Boa tarde, na mesa. Boa tarde aos ouvintes da IP. Léo, em 1993 eu era secretário da Fazenda de São Antônio de Jesus e apresentei, mesmo com a minha área, apresentei ao prefeito um projeto de pesquisa, está falando, de Zona Azul, né? Não um projeto para o município arrecadar, mas um projeto que pegasse esse mundo de rua, colocasse ele no projeto, né? E partir de três premissas. Primeiro, nós estaríamos trabalhando com seres humanos, que é por excelência modificável. Eu não acredito que tenha flanelinha, está flanelinha, né? Eu partia sempre desse pressuposto, mas mais tarde pode ser um médico, pode ser um promotor, pode ser um juiz e meio, vai embora. Pode ser isso aí, porque é modificável. E partia também do pressuposto de que esse menino, esse pessoal, são felizes. Eles são felizes, eles não têm horário para tomar banho, não tem horário, tem drogas à sua disposição, tem sexo à sua disposição, tem tudo à sua disposição, tem dinheiro na mão, certo? Então, eu aprendi o projeto seguinte, você recolhe esse menino, faz tipo uma zona sua de São Paulo de Jesus, um projeto social, e esse menino, ele não pode ficar sem dinheiro na mão. Ele está ali viciando da vida, esse negócio de menores muito falível no Brasil todo, por causa disso, porque tira o dinheiro na mão do menino, não pode. Ele teria 30% ou 40% de mãos para gastar o dinheiro dele, certo? Ele estaria no projeto. 60% iria para um fundo, para quando ele saísse do projeto, ele montar a sua guiazinha de uma barraquinha, de qualquer coisa, certo? Ele teria um fundo quando saísse do projeto, teria uma determinada idade para sair do projeto. Porque é muito fácil, aqui no Brasil principalmente, a gente tem uma mania de querer exterminar alguma coisa. Né? A proibição está na Constituição, já vim pedir o voto para deputado, seu parceiro. Se você prometer, vai desmanchar leis no Congresso, eu votei em você. Agora, para fazer lei, todo mundo que vai quer fazer lei. Né? E é só proibindo. A Anvisa, meu amigo, eu trabalho com um chamado Anvisa, que é um suicídio. Todo dia tem proibição. Né? Então, olha, vamos dar esse dinheiro, vamos dar esse projeto voltado para esse pessoal. E essas zonas oficiais, quando nós vamos trabalhar eles, vamos forçar que eles estudem, vamos colocar eles no estudo do colégio, eles vão ganhar razoavelmente um salário bom, né? Vai ganhar na música, vai ter esse curso. Então, era um projeto, mas foi rejeitado. Por que fizeram? Porque, olha, é muito fácil fazer isso e quando essas crianças, elas são vítimas. Nossa. Se não for analisar, também, eu concordo com com o seu discurso, agora tem outro detalhe disso aí. São vítimas nossas, mas a gente não pode permitir que por conta disso a gente continue sendo vítimas deles constantemente. Né? Então, a gente tem que conviver com isso. Isso que você está propondo envolve uma coisa que eu particularmente, já me envolvendo diretamente no debate, acho difícil é você fazer uma mudança de cultura. Teve um caso aqui, foi até o pastor Fernando que fez uma casa, tentou retirar desses menores da rua. E a grande dificuldade era fazer com que esses menores ficassem lá, porque eles já se acostumaram com isso. São felizes na rua. Eles são felizes, sim. Tudo bem que sejam felizes na rua, mas não querendo tirar também o nosso nosso direito de ir e vir. Né? Você tem que estacionar, ou tem que pagar, se não é uma situação. O fato é, o problema existe. Independente, ninguém está falando exatamente aqui, exterminar, esse radicalismo, mas esse problema que o pessoal convive, quem estaciona ali todo dia, né? Você tem que pelo menos minimizar. Festa, gente, festa pública aqui, olha, aquela área do Clube dos 100, e às vezes são inseguranças daquela rua mesmo, nem sempre são menores, coitados, pobres coitados, não, eles estão ali cobrando R$10 e você fica numa situação constrangedora, porque tem gente que não sai com dinheiro, só sai com cartão. E aí, meu amigo, como é que você vai fazer? E quando você diz um não, né, se você diz um não na saída, você tem que dizer, olha, na volta eu te pago. E já imaginando ali, porque você imagina voltar a encontrar seu carro danificado. Né? Como as pessoas chegam a se queixar, chegam a reclamar. E aí, você vai dizer quem foi? Você viu quem foi? A gente torce, mas para que seja instalado logo essas câmeras de monitoramento no centro da cidade. Que vai ajudar muito. Né? As vítimas, as pessoas têm seu carro ali novo, ou seminovo, ou acabou de dar um espelhamento, e aí tem o carro arruinado. Nós teríamos que fazer um projeto para esse pessoal, que é uma causa real. Não é uma causa real? E tem uma coisa, é uma atividade. Uma atividade exercida no logrador público compete ao poder público municipal disciplinar. Se é lícito, disciplinar. Se é ilícito,
Mas não, eu não vejo licitude de você pedir dinheiro, eu não vejo licitude de você tomar conta de um carro. Agora, disciplinar isso compete ao poder público municipal através do seu código de postura, quando isso está lá. Toda atividade do orador público compete. Agora, tudo isso aqui, a omissão está no poder público municipal. Todo esse crescimento. Tudo é omissão do poder público municipal. A gente convive muito com isso, essa história se repete em várias áreas. Por exemplo, aí o pessoal começa a se preocupar em combater o transporte clandestino. Ele ficou forte, precisa ser combatido pela ausência do transporte legal, né? Ou pela deficiência, seja dentro do município ou seja nas BRs. Sim, mas por que tem van? Porque eles têm ali, eles pegaram o nicho, acharam, tem uma demanda, né? E aí tem aquela história, pessoal interessante que o poder público só acorda, até inclusive para alguma coisa que seja mesmo rentável para o poder público. Muito tarde, demora muito de tomar as decisões, né? E aí esse clandestino que você citou acaba ganhando força. Exatamente. Sempre, em todo caso desse, há omissão. Eu me lembro muito bem, o doutor Julimar chegou aqui, não sei se tinha sido muito bem, você fala do doutor Julimar, querendo disciplinar o uso do carro de som na cidade. E querendo disciplinar o som dos ambientes também aí. E eu estava no poder público, eu estava fazendo parte da administração, não foi praticamente o gestor, mas alguém com conhecimento de causa, dentro da área pública municipal, fazendo tudo que era embaraço para os outros, mas requeria do poder público participação no processo, para fazer isso, comprar disciplinas, não sei o que, negócio. E ela, não, ele quer aparecer. A pessoa com conhecimento de causa, uma pessoa graduada e sempre contra o município participar das ações que o doutor Julimar empreendia para disciplinar o uso do carro de som e os sons ali. Não melhorou, tá beleza? O centro da cidade sem os carros de som? Houve de fato essa. Mas um esforço tremendo dele que eu acompanhei de perto isso aí, porque eu estava na administração. Envolve também um pouco questão de mudança de cultura, né? Mas deixa eu ver aqui, doutor Julimar, o senhor acredita se ele vai falar para a gente se tem alguma previsão para a Zona Sul, que é uma conversa antiga também, né? Qual é o entrave, qual é a dificuldade de se implantar, de se colocar aqui, tem algum prazo, tem alguma previsão, né? Para a gente dizer assim, olha, a gente já convive com esse problema, mas até então vamos esperar porque o prazo é curto, né? Para ver se a gente pelo menos pode dizer isso. Mas antes aqui de ouvir o Sidney, doutor Julimar, o senhor, dentro dessa ação, essa iniciativa do Ministério Público, né, dentro do que o senhor viu até agora, claro, se discute muita coisa, o senhor vai ouvir amanhã. O senhor acredita numa ação nesse sentido, como o Jacó colocou, colocando essas pessoas como vítimas, de alguma forma, história que ele falou, praticando uma atividade? A pergunta é, a ação tem que ser feita aqui, pela própria polícia, em conjunto, mas o que fazer com esses menores? Olha, é importante destacar o seguinte, todos podem ser considerados vítimas. Agora, eu acredito muito que todas as pessoas têm uma opção. Então, até um marginal que esteja com a arma ali, ele pode optar por não puxar o gatilho. Um menor pode optar por não usar droga e querer tentar outra vida, conseguir outras coisas, como a gente tem tantos exemplos aí de menores que eu tive conhecimento de um que era menor, usava cola, sapateiro, etc., viciado, mas que conseguiu trabalhar no restaurante e hoje em dia ele está em Salvador, bem, trabalhando como cozinheiro dentro de um restaurante. Então sempre existe a opção. E vítimas são eles, vítimas também são muitos cidadãos que procuram estacionar seu veículo na área pública e que vê esse direito cerceado, porque tem que pagar sob pena de sofrer uma série de crimes, como já foi citado pelo doutor Adalto aqui, crime de ameaça, pode ser, a pessoa sofre ameaça de um mal injusto, crime de estelionato, que é a não prestação de um serviço, se oferece um serviço e não está prestando esse serviço. O crime de extorsão, que é a ameaça, a exigência de algo ilegal, o crime de dano, e a contravenção da vadiagem. Tudo isso leva as pessoas
a serem vítimas. O indivíduo vem, não é proibido. Não é proibido que configura a vadiagem, sim. O fato da pessoa estar na rua ali sem documento nenhum. A vadiagem está prevista. O que é vadiagem? A vadiagem está prevista no Decreto-Lei 13.688 de 41, no seu artigo 59, que diz o seguinte: entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. Então, o indivíduo que está se ocupando de forma ilícita, sem ter uma atividade regular, é vadiagem. O indivíduo que não tem meios de se subsistir, de se manter, mas pode se trabalhar, uma pessoa forte, sadia, mas não quer trabalhar. Então, essa pessoa pode ser enquadrada como vadiagem. E aí a gente vê vários exemplos, que vários empresários estão dizendo que tem dificuldade de encontrar mão de obra. Aí, na zona rural, está faltando mão de obra, devido às bolsas que tem aí do governo. Então, está muito mais fácil o pessoal ficar sem trabalhar, na ociosidade, do que ir pegar no cabo da enxada para prestar um serviço. É aquela história, eu pedi desculpa só para relatar um caso, né, que aconteceu aqui em São Antônio de Jesus, com um desses flanelinhas, muito simpático, né, inclusive conquistou o respeito de muita gente. E aí uma empresa, uma determinada empresa aqui do centro da cidade, resolveu contratá-lo, dar emprego, né, até para ele trabalhar no estacionamento dessa empresa. Então, você vai ficar aqui controlando os veículos, porque ele recebia as pessoas de forma engraçada, você vai entregar o panfleto na hora que o cliente chegar, né, você vai levar a sacola dele até o carro, uma empresa, um supermercado aqui do centro. E aí esse flanelinha foi, mas com um mês depois ele disse: olha, muito obrigado, sei que vocês, aí o pessoal já preparando para assinar a carteira dele, mas eu não quero ter carteira assinada, porque quando eu estava trabalhando eu ganhava muito mais. Quer dizer, o pessoal ofereceu a ele um piso do que o comerciário submete para fazer muito trabalho, talvez muito mais pesado, né? E ele disse que não queria porque, como ele mesmo relatou, tinha noite que em frente ali ao botequim que ele tira R$80 em uma noite só. E que ele não estava aguentando, porque estava trabalhando o dia inteiro lá e estava tendo que carregar compras e tal, e estava ficando cansado para Deus trabalhar, fazer o extra dele. Então você vê como muitas vezes é dada a opção, sim, agora é claro que o que o senhor falou, tem a opção, mas às vezes a opção é aquilo que você enxerga. Também o menino que é abandonado pelos pais. E o abandono não é só colocar para fora de casa, não, é a falta do carinho, né, do acolhimento. E ele encontra toda uma situação na rua, quer dizer, por mais que nós olhando de fora veja que ele tem opções, ele só consegue enxergar que está mais perto dele, aquilo que o amigo ofereceu. O que a aventura, imagine para um adolescente, para uma criança, viver sem as rédeas dos pais e começar a gostar daquilo ali. Eles começam a gostar fácil, porque eles não têm horário de dormir, não tem ninguém dizendo nada para eles podem dormir em qualquer local, né? Eu mando em mim mesmo, e aí cria-se aquele desaforo, mas colocando em situação assim, levando em consideração a mente daquele indivíduo naquela idade, conhecendo o mundo livre como nós nunca conhecemos. Todo esse comportamento que a gente tem, né, todos esses medos, vem em torno de uma orientação que eles nunca tiveram. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente que essas crianças, esses adolescentes são vítimas, principalmente dos adultos, e que muitas vezes exploram o trabalho deles. Então, ali por trás desse menor, muitas vezes se encontra o pai, a mãe, que exploram o trabalho dele, que obrigam ele a ir para a rua para obter dinheiro, para trazer, às vezes para comprar drogas, ou está explorado também por outros adultos que estão ali nas redondezas e chega no final do dia, exige do menor que dê determinada parte do que ele arrecadou. Então, diante dessa situação, vai caber ao Conselho Tutelar dar a devida orientação para esses menores, abordar esses menores, ver a situação de vida deles, ver quem são os pais, encaminhá-los para o local ver se eles estão na escola, ver se eles podem praticar um esporte. Nada melhor do que um esporte para você tirar o jovem do mundo das drogas, ou entrar numa escolinha de música também, como tem aqui iniciativas louváveis nesse sentido, de entrar da escolinha do chorinho,
Então, são coisas que podem ser feitas porque o menor está em uma situação de risco, mas ele, em uma situação de risco, ele também provoca risco às outras pessoas. Ele faz vítima outras pessoas. Existe muito desconhecimento popular e, às vezes, da própria polícia, que às vezes desconhece que o menor, apesar dele ser menor, ele está amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo assim ele pode sofrer sanção. Ele pode ser conduzido para a delegacia, ficar preso, ou que é chamada outra expressão, ficar apreendido por 45 dias. O processo dele deve ter uma agilidade mais rápida do que o processo do réu comum, mas depois disso ele pode ser mandado para Salvador, ficar internado lá até completar a maioridade. Então isso é possível, mas às vezes já vi empresários me relatando que não adianta prender menor, porque a polícia já disse que prendeu solta, que menor pelo estatuto vai ser solto. Não é por aí. Aí mostra um desconhecimento. E já fui muito procurado por empresários, outras pessoas, relatando o problema do centro, ali, principalmente da Praça Padre Mateus, mas que envolve também Praça da Feira, etc. Tem empresário que já me relatou que deixou de comprar pão em uma determinada padaria ali da Praça Padre Mateus, porque não suporta, porque ele fica constrangido diante da assintosidade e da veemência, porque esses flanelinhas cobram dele um trocado. São donos do espaço da área. Doutor Glauber, essa situação aí que o doutor acabou colocando, né, e a gente ouve muito isso principalmente por parte da Polícia Civil, não só de empresários, porque teve empresários ali na Praça da Feira, que diz que são vítimas dos mesmos assaltantes. A gente sabe com essa questão do nosso estatuto, muita gente defende que ele deve ser modificado, ser discutido, né? As quadrilhas, os elementos colocam à frente para assumir seus atos, ou até mesmo para praticar, os menores, se valendo disso. O senhor comunga com essa opinião de que é difícil lidar com a situação do menor, porque mesmo havendo essas sanções que o doutor Jolimar colocou, né, vocês tentam ali prender ou aprender e eles estão na rua, né? Um policial civil outro dia disse: o nosso maior trabalho aqui são com os menores, porque eles voltam sempre. Eles são menores e já crescem com a sensação de impunidade. Eu sou menor, eu vou fazer, eu vou ser apreendido, vou ser liberado e vou fazer de novo. Muito boa tarde novamente a Léo, a todas as autoridades aqui presentes, aos ouvintes da DAIA. Bom, a questão não é perplexa, como o senhor disse, o ECA é de 1990, já é meio antigo, então dá lacunas e brechas para os menores saírem impunes. É um problema muito sério, às vezes nós prendemos os menores, não temos como apreender e mandar uma internação provisória, dependendo do cada crime, só é nos casos de quando há grave ameaça ou violência à pessoa. Então, essas lacunas que não deixam os menores ir a praticar e saírem impunes dos adultos. Então, por mais que haja uma ação da polícia em relação às flanelinhas, no caso de menores, o senhor acredita que eles vão acabar voltando? Não voltando, mas se fizer um trabalho assim, com rigor assim, específico, eu acho que é capaz de melhorar. Não é só trabalho de segurança pública, acho que envolve um trabalho socioeducativo. O doutor Gilmar disse que botando isso para trabalhar, fazer uma escola, um esporte, então isso acho que vai só amenizar a situação e vai ajudar o resultado positivo. Muito bem. Bom, nós vamos a um breve intervalo, gente. Quero aqui agradecer a FACEMP, Administração Contábil e Pedagogia, Redes, Direito, Informações no 3631-3180, Ligossagem com Ricardo Expensionado e garanta a qualidade de vida para você e sua família, Copa Ambiental, coleta industrial de todos os tipos de resíduos perigosos e não perigosos. Também Comfort House está em novo endereço em frente ao Shopping Itaguari. Comfort House muda seus móveis de lugar e você ainda acha bom. Avenida Roberto Santos. Bom, agora são 18h18. Vamos a um breve intervalo. A gente volta já já, dando sequência ao programa Estúdio Livre. Depois do nosso intervalo, os detalhes, tem alguma previsão? O que é que falta para ser implantada a Zona Azul em nosso município? Será possível fazer uma previsão? Sidney Rodrigues. Daqui a pouco ele vai falar sobre essa questão e nós vamos voltar aqui com outras sugestões, né, para o que pode ser feito de imediato para um problema tão antigo
e com vítimas que não querem se manifestar. O problema dos flanelinhas nas áreas urbanas em Santo Antônio de Jesus. A gente volta já já.